Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais um dia. Olha, irmãos, todo dia é o momento de nós buscarmos a Deus com alegria. A Bíblia diz: "Este é o dia que o Senhor fez, portanto vamos nos alegrar nele." Irmãos, eu sei que tem muitas coisas que roubam a alegria do crente. Na verdade, as pessoas muitas vezes nos perseguem, nos humilham, elas nos menosprezam. Irmãos, a gente passa pelos problemas no trabalho, não é assim? Às vezes uma conta que você tem que pagar, você não consegue pagar. A Bíblia já deixou claro, irmãos, o justo vai passar por muitas aflições. Lá no Salmo 34, versículo 19 diz isso. Mas o mesmo versículo diz que Deus vai nos livrar de todas essas aflições. Amém? Mas hoje, irmãos, eu senti muito forte no meu coração. Olha, Deus tocou profundamente para eu falar com você sobre aquilo que mais rouba a sua paz. Vamos ver se você adivinha. Sabe o que é? É o pecado. Irmãos, o crente que nasceu de novo, o cristão que realmente entregou sua vida para Jesus, ele nunca mais vai pecar em paz. Guarde isso. Você vai sempre sofrer com a dor do arrependimento. Você vai sempre sofrer com essa sensação ruim depois que você faz algo errado, depois que você fala o que não devia falar, você vê o que não devia ver, você sente algo que não dá para explicar. As pessoas vão dizer assim: "Ah, você está muito bitolado. Ah, você é muito radical." Irmãos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais estamos próximos da santidade do Senhor, mais essa santidade nos constrange e a gente sente vergonha do quanto nós somos falhos e pecadores. Eu, quando olho para Jesus, eu percebo o quanto eu ainda estou longe de ser parecido com Ele. Irmão, sendo que a Bíblia diz: "Aquele que diz estar com Cristo deve andar assim como Ele andou." Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: não estamos ainda no ponto que gostaríamos de estar. Não estamos naquela maturidade espiritual que gostaríamos. Mas se nós estamos no processo, se nós estamos no caminho, na luta contra o pecado, então está tudo bem. Deus, ele vai a cada dia transformando a nossa vida. Amém? Inclusive, um dos versículos que a gente mais conhece da Bíblia é o de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, certo? Eu acredito que você já deve ter ouvido esse versículo, mas se você ler o versículo seguinte, diz a razão por que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe qual é? Para que nós nos tornemos mais parecidos com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então Deus vai fazer com que tudo contribua para que você tenha maturidade, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha o domínio próprio que Jesus teve, tenha a paciência, todos os frutos do Espírito, porque Jesus foi o único que viveu o tempo todo no Espírito e em momento algum ele agiu pela carne. Irmãos, é por isso que muitas vezes Jesus fechava a boca, ele não falava nada, ele não revidava, ele não pagava o mal com o mal. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração igual ao de Jesus, a sua mente, o seu olhar em relação às pessoas, em relação até à maldade. A Bíblia diz que nós devemos ser como crianças diante da maldade, devemos ser puros de coração, amém? Mas é aí que entra uma questão: como é que nós vamos conseguir vencer o pecado? Irmãos, eu vou te mostrar aqui hoje na Bíblia o que Deus tocou no meu coração para te entregar. O motivo por que você muitas vezes não desfruta de tudo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não pode dar coisas que nós não estamos preparados para suportar. Se você ainda não tem maturidade, como é que você acha que as promessas vão se cumprir? Elas não podem se cumprir, irmãos, porque senão você vai perder tudo que Deus colocar na sua mão. Entendeu? É como um pai que sabe que o filho quer muito andar de carro, mas se ele der a chave nas mãos do filho antes da hora, ele vai poder bater o carro, ele pode morrer, ele pode se machucar muito. Então, irmãos, Deus é pai, ele nos ama e ele precisa que a gente amadureça, tá bom? E se você colocar em prática o que eu vou te falar aqui hoje, pode ter certeza, você vai crescer espiritualmente, você vai decolar espiritualmente. Amém? Glória a Deus! Então, antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Vamos lá, é rapidinho. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante. Clique no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Eu quero orar por você e a sua família todo dia, de manhã
e à noite, então venha participar junto comigo. Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem do livro de Hebreus e olha, Deus tocou muito forte no meu coração. Primeiro eu vou te explicar uma coisa. Esse escritor de Hebreus, ele estava falando com um povo que estava passando por um momento muito difícil. Aquele povo estava enfrentando perseguição, eles estavam pensando em jogar a toalha, sabe? Eles já não aguentavam mais tanta batalha, tanta luta. Assim como você hoje está enfrentando batalhas, aqueles irmãos estavam simplesmente no limite das suas forças e também da sua fé. E então o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele começa a falar sobre Jesus, o quanto ele foi obediente, o quanto ele foi disciplinado. E com isso ele conseguiu completar a sua carreira, o chamado que Deus tinha para ele. E olha só o versículo 3, Hebreus capítulo 12, o versículo 3 e o 4. Ele disse assim, Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Irmãos, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha isso, irmãos. Aqui ele está dizendo que os irmãos daquela época, por mais que eles estivessem sofrendo, por mais que a situação fosse difícil, eles ainda não tinham chegado no ponto extremo de dar a sua vida por causa da fé. Eles ainda não tinham chegado no ponto extremo de dar a sua vida por causa de sua fé. Ou seja, o problema que eles estavam passando não se comparavam ao que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou perseguição, Jesus ele foi castigado, torturado, tudo por amor de nós. Por quê? Porque Jesus ele foi até a última consequência. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que nós devemos ter o mesmo sentimento de Jesus. Ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da divindade e ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Então, irmãos, o que Deus está nos pedindo hoje é para nós nos esvaziarmos de nós mesmos, de tudo aquilo que agrada a nossa carne, mas desagrada ao Senhor, entendeu? Nós devemos entender o seguinte: todo dia o pecado vai bater à porta, todo dia o pecado vai tentar entrar no nosso coração, mas Deus diz na sua palavra, cabe a nós dominá-lo. Não podemos deixar, irmãos, que o pecado, os embaraços dessa vida, até mesmo aquelas coisas que não são pecado, mas que não convém nós praticarmos. Não podemos deixar que tudo isso nos afaste da presença do Senhor. Irmãos, quantas pessoas hoje já não estão mais ministrando louvor, não estão mais pregando, não vão mais na igreja, não lê a Bíblia, não oram, não jejuam. Por quê? Porque aos poucos o pecado foi tomando conta. O pecado bateu na porta, a pessoa atendeu. O pecado chegou através de uma amizade, através de uma conversinha no WhatsApp e a pessoa vai dando brecha, entendeu? Ela vai dando corda ao pecado, ela vai achando que não tem nada demais. Quando ela menos percebe, ela já está no laço do passarinheiro. Ela já foi fisgada pelo inimigo, entendeu? Então o diabo ele vai usar a isca do pecado. Para quê? Para que você se afaste da verdade, para que você saia da luz e para que você volte para as trevas. Então o escritor de Hebreus quis nos mostrar que a luta contra o pecado é uma guerra de vida ou morte. E ele até usou a expressão derramamento de sangue justamente para nos chocar, para nos mostrar que é uma batalha séria. Irmãos, ser cristão de verdade não é fácil, entendeu? Todo dia nós temos que fazer uma escolha, a escolha da renúncia. Lembra de Jesus, irmãos? Jesus ele chegou a suar sangue. Por isso que o escritor fala aqui de sangue. Porque Jesus, quando estava no Getsêmani, ele enfrentou a batalha interna. Aquela batalha que ninguém vê, ninguém está do seu lado naquele momento. Nem os discípulos acompanharam Jesus porque eles não suportaram o peso espiritual que estava naquele lugar. Tudo porque o diabo queria que Jesus pecasse ao menos uma vez. Apenas um pecado tornaria Jesus semelhante a nós, igual a nós pecadores. E foi por isso que Jesus resistiu até o fim. Ele até conversou com seu pai e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha, irmãos, o diabo, ele não tem medo das tuas conquistas, ele tem medo das tuas renúncias. Guarde isso que eu estou te falando. O diabo ele percebe quando você está renunciando ao pecado, quando você está vencendo as tentações, uma após outra, tudo para fazer a vontade do seu Pai. Amém? Guarde isso que eu estou te dizendo. Olha, o inimigo ele sabe exatamente quem são aqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Pai, custe o que custar, até as últimas consequências. Amém? E é por isso que o inimigo tinha tanta raiva do apóstolo Paulo, porque quando ele se converteu,
ele tomou a decisão radical de ser fiel ao Senhor, de ir até as últimas consequências. E olha só o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27. Ele disse assim, eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, em vez de me deixar levar pelo que quero. Eu tenho medo de que depois de ter pregado a outros, eu mesmo seja desqualificado. Olha isso, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que essa luta contra o pecado não é uma coisinha qualquer. Ele disse que ele disciplinava o seu corpo como um atleta. E olha, irmãos, não era um esportezinho de fim de semana, não. Paulo estava falando a respeito dos atletas das Olimpíadas da Grécia Antiga. Irmãos, a vida daqueles homens era regrada ao extremo. Dieta rígida, era um treino exaustivo, dor muscular, eles abriam mãos de noites de sono, de comida gostosa, de festa, tudo por um objetivo: receber a coroa de louros, obter a vitória, entendeu? Então Paulo pegou essa ideia do quanto aqueles homens se sacrificam por causa de um prêmio que vai passar, que vai se corromper, e ele trouxe para a nossa vida espiritual. Se você continuar lendo, você vai perceber. Ele fala, irmãos, quanto mais nós que temos um chamado de Deus, nós que temos uma coroa eterna nos aguardando, nós devemos disciplinar o nosso corpo. Não porque a nossa salvação é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, de maneira alguma, irmãos. Jesus conquistou tudo por nós. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E em Efésios 2, o versículo 8 e 9, diz que a salvação não é por obras, não é pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, mas é pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas, irmãos, isso não nos exclui a responsabilidade de disciplinarmos o nosso corpo, de abrirmos mão do pecado, de falarmos sim para o chamado de Deus, mesmo que a gente se sinta mal por isso. E eu quero ler só mais uma passagem aqui para nós já orarmos, porque eu creio que você hoje precisa tomar essa decisão para que Deus comece a abrir as comportas do céu sobre a sua vida, para que as promessas de Deus se cumpram em você. Irmãos, tem muitas pessoas que têm chamado, têm promessa, mas parece que nunca chega. Sabe por quê? A pessoa não se posiciona. Olha, Deus está mandando dizer para você, se posicione, diga não ao pecado, pare com esses contatozinhos na internet, nas redes sociais, no WhatsApp. Pare de brincar com o pecado, pare de dar corda para aquilo que o inimigo te oferece. Irmãos, tem pessoas que só não pecam mais por falta de oportunidade, porque a pessoa está tão suscetível, ela está tão carnal, ela se alimenta tanto dessas redes sociais que ela não tem força para orar, ela não se posiciona e com isso a vida dela vai passando, nada de novo acontece, a pessoa não casa porque cada hora fica com alguém, não quer compromisso sério, não quer se comprometer com o ministério porque acha que não vai dar conta. Meu querido irmão e minha irmã, olha, o tempo está passando. Eu não estou dizendo que você tem que fazer as coisas na sua própria força, não é isso, mas você precisa estar preparado para quando Deus te chamar, amém? É Ele quem te capacita. Se Ele tem promessa, Ele mesmo pode e Ele vai cumprir, mas você precisa estar na posição correta, tá bom? Eu quero ler só mais essa passagem, lá em Mateus capítulo 5, o versículo 29 e o 30. Jesus disse assim, se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Irmãos, é claro que aqui Jesus não está mandando a gente se mutilar, certo? Ninguém aqui vai sair arrancando o olho ou cortando a mão, pelo amor de Deus, irmãos. Mas por que Jesus usou essa linguagem tão chocante? Para mostrar a seriedade do pecado e o quanto nós devemos ser radicais na nossa luta contra ele, entendeu? Jesus estava querendo dizer assim, olha, irmãos, o pecado é perigoso, o inferno é real. Se você tiver algo de valioso na sua vida, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que Deus tem uma obra na sua vida, então você tem que cortar da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. Seja um hábito que você tem, um lugar que você frequenta, um amigo que você sabe que ele não te aproxima de Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que ficam escravas do pecado e elas então passam anos, décadas, nunca conseguem se libertar daquilo. Aquilo é uma prisão, é terrível, principalmente para o cristão. Lembra do que eu falei lá no começo da mensagem? O cristão nunca mais peca em paz. Ele sempre vai sofrer
coador do arrependimento. Só que, irmãos, esse arrependimento, ele tem que gerar frutos na sua vida. Não adianta você ficar confessando a Deus o seu pecado. É claro, irmãos, que quando Deus vê um coração sincero, um coração quebrantado, ele não resiste, ele perdoa, Deus é bom. Mas, irmãos, o pecado traz muito prejuízo. E sabe por que Deus não coloca ministérios muitas vezes na mão dos teus filhos? Porque eles não estão com maturidade espiritual. Eles não têm caráter formado ainda. Jesus ainda não mudou o seu caráter porque eles não deixaram. E com isso, Deus não pode colocar coisas maiores. Irmãos, é muito ruim viver nessa luta onde você só perde, onde você só apanha do inimigo. Irmãos, Jesus nos chamou para a liberdade, mas para isso você tem que se abrir para o Senhor. Você tem que falar: Deus, me ajuda a não pecar mais. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. E você talvez já sabe o que você deve fazer. Então, meu irmão, como disse o apóstolo Paulo, tenha a disciplina de um atleta. É só você pensar na questão da academia, por exemplo. Quem é que gosta de fazer academia, irmãos? É difícil você pegar peso, você fazer uma esteira, mas, irmãos, é necessário, porque senão podemos ter problemas graves de saúde, entendeu? Agora imagine na sua vida espiritual, se você não alimenta o seu espírito, você está perdendo tudo que Deus tem para você. E olha, irmãos, eu fico pensando numa coisa: quantas pessoas devem se arrepender hoje por ter perdido anos e anos na desobediência? Converse com alguém que já se desviou dos caminhos de Deus e hoje está na presença dele. A pessoa vai te dizer: eu desperdicei anos e anos da minha vida. Irmãos, isso é muito triste. Deus não quer isso para você. Por isso, se posicione e pode anotar o que eu vou te falar. Se você se posicionar, se você continuar andando com o Senhor Jesus, negando a si mesmo, negando o pecado, grandes coisas Deus vai começar a fazer na sua vida. Áreas que estavam travadas há muitos e muitos anos começarão a se destravar. E eu tenho certeza que você será a pessoa mais feliz dessa terra. Eu não desejo você somente a felicidade, eu desejo a santidade. Porque com a santidade, irmãos, olha, a felicidade vem na nossa vida. A gente começa a transbordar de amor por Deus, pelas pessoas. A gente começa a sentir uma paz que excede todo o entendimento. Aleluia, glória a Deus. Então agora eu quero orar por você. Se você puder escrever aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem também. Amém? E não se esqueça, no final da oração, compartilhe com o máximo de pessoas essa palavra. Agora feche os seus olhos que eu quero orar por você e pela sua família. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez podermos ouvir a tua voz, a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é viva, é poderosa e ela nos confronta, nos ensina e nos transforma. Oh, meu Pai, nós confessamos que muitas vezes a gente não tem levado a sério a nossa luta contra o pecado. A gente brinca com ele, meu Pai, a gente justifica as nossas falhas, a gente não tem a disciplina espiritual necessária e por isso a gente não suporta as tentações, a gente acaba caindo. Pai, nos perdoe, Senhor, pela nossa preguiça espiritual, pela nossa falta de firmeza, de sermos radicais contra o pecado. Limpa-nos, Senhor, meu Deus, com o precioso sangue de Jesus. Oh, meu Pai, nós sabemos que é somente através do sangue que nós somos perdoados, curados e salvos. Oh, Senhor, eu oro pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo revele a cada um onde está o problema, a raiz do problema. Talvez seja a carência, a frustração, a desilusão com o ser humano. Oh, meu Pai, quantas pessoas hoje simplesmente se rendem ao pecado. Elas não resistem mais, porque acham que isso não é possível. Mas, Senhor, nós sabemos que para Ti todas as coisas são possíveis. E o Senhor não trouxe essa pessoa aqui hoje à toa. O Senhor deseja fazer uma obra linda, Pai. Oh, Deus, cura as feridas emocionais que o pecado causou na vida dessa pessoa. Cura os traumas, as decepções, as mágoas que muitas vezes levam essas pessoas ao refúgio do pecado. Eu oro também, meu Pai, por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Que essa mensagem, ó Deus, de alguma forma toque o coração de alguém que está cansado de lutar sozinho, cansado de ser escravo do pecado. Oh, meu querido irmão, se você está me ouvindo aqui agora e quer entregar a sua vida a Jesus, quer que Ele mude a sua vida, a sua história, simplesmente faça uma oração de todo o seu coração e diga com sinceridade aí nesse momento: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do Teu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar
e ressuscitou. Ó Senhor Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Oh meu Deus, eu creio que o Senhor recebeu esta oração, eu creio que o Senhor ouviu o clamor, aquilo que está no íntimo de cada pessoa que tem orado comigo diariamente, que o Senhor restaure todas as áreas da vida dessa pessoa, que o Senhor transforme assim como fez comigo, que o Senhor possa a cada dia nos revelar a tua glória e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus.